Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio do podcast Sala do Kaizen, o espaço onde a gente fala de melhoria contínua, processos, liderança e, claro, como transformar empresas e carreiras de dentro para fora. Exatamente. Aqui você aprende, reflete e sai cheio de ideias práticas para aplicar no seu trabalho e na vida. E não é papo teórico, não. É vida real, com muito conteúdo, experiências e convidados que fazem acontecer. Se você quer se tornar uma liderança de alta performance, entender como empresas de sucesso pensam e como melhorar seus resultados todos os dias, você tá no lugar certo. Então se ajeita aí, pega papel e caneta ou abre o bloco de notas, porque o episódio de hoje está imperdível. Bora começar. Sabe por que a maioria das transformações nas empresas simplesmente fracassa? Porque ainda estamos tentando mudar pessoas usando modelos do século passado, empurrando regras, impondo processos, forçando mudanças de cima para baixo. Mas existe um caminho muito mais inteligente e comprovado. O livro de Tom Hughes, Improvement Starts with I, publicado em 2022, esta obra oferece um guia prático para implementar uma cultura Lean extraordinária nas organizações. Parece simples, mas 87% das organizações falham em sua implementação, porque confundem ferramentas com transformação cultural. Isso é fascinante porque mostra como estamos abordando a questão pelo ângulo errado. O livro do Tom Hughes realmente traz uma perspectiva revolucionária sobre isso. Conteúdo muito rico hoje. Já avisando, caso queira adquirir o livro do assunto que vamos falar hoje, o link está na descrição. E sabe o que é mais interessante? Como ele começa com esse conceito fundamental de candor, que em inglês significa franqueza, sinceridade, abertura. Ou seja, é comunicação aberta, honesta e direta, onde as pessoas se sentem seguras para falar a verdade, dar feedbacks, expressar ideias, discordar e apontar problemas, sem medo de retaliações. As pesquisas mostram que empresas com alta transparência, ou seja, com candor, têm produtividade 32% maior. Hum. No livro ele menciona 4 elementos essenciais. Primeiro é o parar. Nada mais é que interromper o piloto automático. Ou seja, se você não para observar, você não vê os problemas nem as oportunidades. Segundo é o falar. O que não é dito, não é resolvido. O terceiro é o ouvir. Ouvir de verdade. Quem não ouve, trabalha no escuro. E o quarto é o agir, que fala o seguinte: informação sem ação é só barulho. Informação com ação vira resultado. Como o candor conecta com os 4 elementos? Se a empresa não permite que as pessoas parem, ninguém percebe os problemas. Se não podem falar com candor, os problemas são escondidos. Se não sabem ouvir com candor, o clima fica tóxico, defensivo e cheio de fofoca. E se não tem coragem de agir após ouvir e falar com candor, vira só discurso bonito e nada muda. Bem, estudos mostram que equipes que implementam esses 4 elementos conseguem reduzir em até 45% o tempo de resolução de problemas. É incrível como algo aparentemente simples pode ter um impacto tão profundo. Nossa, isso me lembra um caso que li sobre uma empresa japonesa que reduziu seus defeitos de produção em 60% apenas implementando um sistema de feedback honesto. Exato. E o mais fascinante é que o autor mostra como isso não é exclusivo da cultura japonesa. Empresas brasileiras que implementaram esses princípios viram um aumento médio de 28% no engajamento dos funcionários. E como você vê a questão dos KPIs mal alinhados que o autor menciona? Parece ser um problema universal. Olha, as estatísticas são impressionantes. 73% das empresas têm KPIs que efetivamente trabalham uns contra os outros. É como ter um carro com um pé no acelerador e outro no freio. Você até gasta energia, faz barulho, mas não sai do lugar. Ou pior, quebra o motor no meio do caminho. Exemplos práticos disso nas empresas. Logística quer reduzir estoque, mas comercial quer vender mais variedade, e isso exige mais estoque. Compras é medida por preço mais baixo, mas qualidade é medida pela satisfação do cliente,
que cai quando o barato sai caro. Operações busca eficiência e produtividade, enquanto vendas promete prazos que a operação não consegue cumprir. Financeiro quer reduzir custos, enquanto RH quer aumentar investimentos em desenvolvimento de pessoas. Isso explica por que tantas iniciativas de transformação falham, não é mesmo? Exatamente. E o autor traz um dado interessante. Empresas que alinham seus KPIs com princípios Lean têm 3,5 vezes mais chances de sucesso na transformação cultural. E sobre a questão da resistência à mudança? O livro traz alguma abordagem prática? Sim, e os números são reveladores. Organizações que usam a abordagem de criar um movimento interno de atração, chamado de pull, começando por quem naturalmente já está aberto à mudança, conhecido como os early adopters, têm 65% mais sucesso na implementação do que aquelas que tentam forçar mudanças de cima para baixo. Hum? Early adopters são pessoas dentro da empresa que gostam de inovação, se interessam por melhorias e estão dispostas a testar coisas novas. Então, quando esses colaboradores começam a adotar a mudança, gerar resultados e mostrar benefícios na prática, isso se torna visível para os outros, que começam a querer também. Acredito que isso cria um efeito de atração social, onde os colegas começam a perguntar: o que você está fazendo que está dando tão certo? Como você conseguiu melhorar isso? Um exemplo notável é uma empresa brasileira que implementou essa metodologia e viu uma redução de 40% em seus custos operacionais em apenas 18 meses. Mas o mais impressionante foi o aumento de 52% na satisfação dos funcionários. Quando a empresa se alinha por meio de cultura, processos e pessoas, o resultado aparece em dois lugares: no DRE e no sorriso de quem trabalha lá. 40% de custo, mais 52% de felicidade no trabalho. Isso realmente quebra aquela ideia de que Lean é só sobre cortar custos e aumentar eficiência. Pensa num supermercado, ou uma indústria, ou empresa de serviços. Quando cada setor puxa para o seu lado, o desperdício explode. Quando as pessoas podem falar o que veem, são ouvidas e agem juntas. O retrabalho some, os processos fluem e a satisfação cresce. Gastar menos e ter pessoas mais felizes deixa de ser utopia, vira método. Exatamente. E sabe o que é mais surpreendente? Empresas com culturas Lean, bem estabelecidas, têm uma taxa de retenção de talentos 45% maior que a média do mercado. E sobre o ambiente psicologicamente seguro que o autor menciona? Como as empresas podem construir isso? Bem, os dados mostram que equipes com alto nível de segurança psicológica são 76% mais propensas a inovar e resolver problemas complexos. O autor sugere começar com pequenas ações consistentes. Porque segurança psicológica não se constrói com um evento, nem com um discurso bonito. Ela nasce no dia a dia, nos detalhes. No jeito que um líder responde a uma sugestão. Na abertura para conversas difíceis. Em não punir quem trouxe uma verdade desconfortável. Em agradecer quem aponta problemas. Não ignorar nem reagir com irritação. Pequenas ações, repetidas de forma consistente, criam um ambiente onde a segurança psicológica floresce. Empresas com alta segurança psicológica não são mais boazinhas. São mais inteligentes, mais inovadoras e mais rápidas em resolver problemas. Porque onde há medo, não há ideias. E onde há abertura, surge a inovação. Tipo aquele exemplo que você mencionou sobre líderes admitirem seus próprios erros. Tem relação? Sim, as pesquisas mostram que líderes que praticam vulnerabilidade construtiva têm equipes com produtividade 31% maior. É um ciclo virtuoso que se autoalimenta. E pensando no contexto brasileiro, como podemos adaptar essas práticas? Olha, um estudo recente mostrou que empresas brasileiras que adaptaram princípios Lean à nossa cultura tiveram 42% mais sucesso do que aquelas que tentaram copiar modelos estrangeiros diretamente. Então é mais sobre entender os princípios fundamentais do que seguir um manual rígido? Exatamente. E os 5 Cs que o autor menciona, candor, comprometimento, coaching, consistência e contínuo aprendizado, quando adaptados à realidade local, aumentam em 58%
As chances de sucesso. Os 5 Cs é muito interessante. Candor é falar a verdade, com respeito, de forma aberta e direta, aquele tal negócio. Se ninguém fala a verdade, ninguém resolve nada. Comprometimento é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Bom, coaching é o líder saber que liderar é desenvolver pessoas, não controlar processos. Consistência, horas. Sem consistência, não existe cultura. Só existe discurso e, por último, contínuo aprendizado. Que é aquilo, né, cara? Ou você aprende todo dia, ou você fica obsoleto todo dia. Tá, mas por que aumenta em 58% as chances de sucesso? Porque esses 5 pilares. Primeiro, constroem um ambiente onde as pessoas estão alinhadas, engajadas, seguras para falar, dispostas a aprender e a seguir um caminho claro e consistente. Segundo, isso derruba resistências naturais à mudança, acelera a implementação de novos processos, culturas ou estratégias. Terceiro, gera um ciclo virtuoso. Mais clareza, mais comprometimento, mais desenvolvimento, mais resultados, mais aprendizado. E o ciclo continua. Parece que estamos realmente diante de uma mudança de paradigma na forma como pensamos sobre transformação organizacional. Sem dúvida. E para encerrar, um dado que resume bem tudo isso. Organizações que conseguem equilibrar resultados com cultura têm um retorno sobre investimento 3,2 vezes maior que suas concorrentes. Putz, essa é uma mensagem poderosa para encerrarmos nossa discussão de hoje. Nossa, que conversa gostosa hoje! Bom, já que estamos chegando ao fim, as estatísticas que Tom Hughes apresenta são uma síntese de dados de mercado, benchmarks de consultorias globais, estudos acadêmicos e experiência prática acumulada em centenas de projetos. Não são necessariamente oriundas de um único estudo científico formal, mas de uma curadoria inteligente e aplicada ao mundo dos negócios. Com certeza! E lembrem-se, a verdadeira transformação, Lean, não é sobre ferramentas, mas sobre pessoas e como elas trabalham juntas. Não esquece de seguir e deixar aquele like. Até o próximo programa. Valeu! Não esquece o like. Beijos!